uma coisa que eu acho super importante, não é porque eu sou neurologista, é que eu faço um ambulatório, acho que todo mundo sabe, ali no CHN, o diretor me implorou que eu fosse lá e tal, e eu tô lá. E eu me lembro de um colega meu que foi fazer residência no Massachusetts, em Boston, na Clínica Mayo. O cara era brilhante e ele me falou que cada residente tinha que passar pela emergência e tinha que anotar a queixa principal de todos os doentes que chegavam na emergência. No final do mês, eles fizeram uma reunião, eu acho que eu já falei isso aqui. 65% adivinha qual foi a queixa principal dos doentes no Memorial Hospital de Boston. Tem ideia, Juliana? Hã? Tonteira. Todo mundo que chegava lá tinha uma primeira história de tonteira. Eu tô ali naquele ambulatório do CHN, eu escuto demais 3 coisas: cefaleia, dor de cabeça, tonteira e esquecimento. É uma coisa que é uma praga, que todo mundo agora está esquecido. Acha, Raul? 40, 50, 30, 58, 62, 70, todo mundo agora tem essa queixa de esquecimento. Então, o doente chega no ambulatório e diz, o Moura já trabalha comigo há um tempão, já reclama de esquecimento. Então, você vê que não é só gente jovem, mas todo mundo está com história de esquecimento. E aí o que você vai fazer com uma pessoa que senta na tua frente e diz que está muito esquecida? Tem algum neurologista por aí para me mandar para fazer uma avaliação? Mas é muito complicado, gente, porque o esquecimento é uma patologia que antigamente falava assim, fulano está ficando esclerosado. Aí todo mundo achou feio, agora todo mundo diz que a pessoa está ficando demenciado. Eu não sei se esclerosado ou demenciado é melhor. Então a gente tem que ter tranquilidade com esse diagnóstico, porque quando você pega o carimbo e bota na testa do velhinho de que ele tem uma demência, é para sempre, gente. Aquela demência não vai daqui a 2 semanas falar assim, tomou um remédio e ficou bom. Você já classificou ele como uma demência. Então, a gente tem que ter cuidado e a gente tem que ter o discernimento de saber qual o caminho que a gente vai tomar. Todo mundo que chega com esquecimento, você vai mandar para o parecer da neurologia, você vai encher o neurologista de demência lá, de esquecimento, que às vezes não é demência. Existem as pseudodemências. O que é pseudodemência? Depressão é uma delas. Ansiedade. Então a pessoa está muito deprimida ou está muito ansiosa, começa a ter um esquecimento maior. E aí você classifica erradamente, erroneamente, de que essa pessoa está começando uma demência. Então nós temos que ter na cabeça e classificar para onde nós vamos. Outra coisa, não adianta pedir exame de imagem. O exame de imagem não dá diagnóstico de nada. Pode dar um pouquinho de atrofia cerebral, mas depois dos 70 anos, quem não tem atrofia cerebral? Quase todo mundo. É igual a pedir ressonância de coluna lombar. É muito difícil vir um laudo normal. Vai vir espondiloartrose, vai vir hernia de Jay, vai vir não sei o que, protusão discal, estenose do canal. Então, a gente tem que ter tranquilidade e tem que escutar esse esquecimento. Por que eu estou esquecida? Aí a pessoa vai com 50 anos lá no ambulatório, eu estou esquecida. Mas por que você está esquecida? Ah, porque eu troco, eu estou repetitiva, eu boto a chave lá dentro, eu já não sei onde é que eu botei a chave. Então você tem que fazer uma anamnese para entender se esse esquecimento é patológico ou não. O paciente jovem que tem depressão ou que está deprimido, você pode dar um antidepressivo, esperar um pouquinho.
avaliar esse paciente 2 meses depois com antidepressivo, que depois ele melhora da demência, ou melhora do esquecimento. Você pode dar um ansiolítico. Por quê? A pessoa já chegou, esquecimento, parecia da neurologia. Ou pede uma ressonância. E aí isso vai demorando 2, 3, 4, 5 meses, volta a pessoa com a ressonância que não deu nada. E uma coisa importante é que exames laboratoriais também podem indicar uma demência. Por exemplo, hipotiroidismo, eu já avisei isso. Um doente com hipotiroidismo pode estar esquecido, pode estar lentificado. Então, o doente que tem sífilis, neurosífilis, pode dar demência. Então, antes de você indicar o especialista, você pode abrir um pouco o leque para você. Pedir um hemograma, pedir uma glicose, ureia, creatinina, TSH, pedir um VDRL. O outro exame importante é vitamina B12. A carência de vitamina B12 também pode dar esquecimento. Então você vê quantas causas eu estou falando. Eu nem trouxe nada para mostrar aqui, porque esse negócio foi meio de improviso. E eu, quando trabalhava lá no Instituto, que o Deolindo chegava lá e não tinha nada, e era de improviso, foi nas melhores aulas que eu aprendi muito. Às vezes você fica olhando lá o quadro, com aquelas aulinhas, e você não aprende. Mas a experiência que a gente tem, e que eu tenho, é que eu acho que a gente tem que ter calma. A gente tem que pedir um exame de sangue, fazer uma boa anamnese, ver se a pessoa não está muito ansiosa, se a pessoa não está deprimida, se ela tem insônia. Às vezes a pessoa dorme muito mal, aí chega durante o dia, está muito esquecida. E por fim, aplicar os testes de memória. Eu não sei se todos aqui sabem, mas existem uns testes de memória que não precisa ser espetacular para aplicar o teste, gente. É só você ler o mini teste, são coisas banais. Você fala 5 nomes, depois pergunta o primeiro nome que eu falei, ou 2 ou 3 vezes, você vai gastar 10, 15 minutos e vocês vão entender se essa pessoa realmente ela tem um déficit cognitivo. Então, torna a dizer, a palavra esquecimento nem sempre, na maioria das vezes, é uma demência. E aí, o idoso com mais de 70, que esqueceu o nome do netinho ou trocou o nome, ele já é classificado como Alzheimer. Toma um remédio caríssimo, muito caro, todos os remédios para Alzheimer são muito caros, e o cara fica tomando o remédio e não para mais. E como é que ele vai ter demência? Demência é uma doença degenerativa. É igual o Parkinson. Se ele começou com remédio, ele vai parar quando? Só quando ele morrer. Se o cara começou a tomar remédio para demência, daqui a 1 ano a demência sumiu, ele parou o remédio. Não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico de esquecimento. É muito comum, eu vejo isso lá no ambulatório pra caramba. Todo mundo tem esquecimento. Esquecimento. E a garotada que vai fazer prova, ou que tem que fazer prova para concurso, quer tomar Ritalina. Ou tomar Concerta, né, Henrique? Para ver se fica mais ligado. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter tranquilidade, porque senão pede ressonância, pede um parecer do neurologista. O neurologista não vai fazer diferença de vocês não, gente. Não é porque eu estou querendo desclassificar a minha especialidade. Ele não tem. Você mandar um idoso para ele que está com esquecimento, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o teste, que vocês podem aplicar, e aí vai tomar tudo um antidepressivo, manda voltar daqui a 2 meses, para ver se melhorou. Se for um idoso com depressão, você tomou um antidepressivo, melhorou o esquecimento. E você classificou erradamente que ele tinha uma demência de Alzheimer. É o doente que clinicamente ele pode ter uma pseudodemência. Se o velhinho está desidratado, e se ele tiver com sódio baixo, hiponatremia? Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que estar atento
para outros diagnósticos clínicos, porque você não escuta, né? O cara chegou, anda esquecido, minha mãe morreu de Alzheimer, minha tia morreu de Alzheimer, será que eu tenho Alzheimer? Pô, por que a senhora tem Alzheimer? Tá, anda esquecido, deixa, o Paulo falou, deixa a chave ali no canto, volta. Aí, para você que não tem muito saco, desculpe, você vai lá e pede uma ressonância, ou pede uma tomografia. Não vai dar diagnóstico. Não dá. Então, eu não sou contra você pedir exame de imagem, mas o exame de imagem tem que ter uma justificativa boa. Eu, quando era coordenador da CREG aqui, que eu liberava os exames, eu negava pra caramba exame. Tinha gente que tinha uma raiva de mim, não podia falar no meu nome aí não, que nem eu botava no sapo aí da rua, porque esse médico é um saco. Porque todo mundo, cara, quer pedir exame complementar, o Antônio. Velhinho e esqueceu, tem que fazer uma ressonância. Você não acha? Hã? Olha o que o Antônio falou agora. Chegou a me dar uma crise convulsiva focal aqui. Doppler de carótidas e vertebrais do doente com história de esquecimento. Aí, gente, é para acabar. O que tem a ver... Por favor, Antônio, não é grosseria com você, não, por favor. Como é que o cara vai atender um paciente idoso, jovem, 90 anos, sei que com história de esquecimento, você tem que pedir um Doppler de... O que o Doppler de carótidas e vertebrais podem ocasionar esquecimento em alguém? Alguém pode me responder isso? Não. Não é, gente. Doppler de carótidas e vertebrais é para saber se você tem placas de ateroma nas carótidas. Se o cara tem um acidente vascular cerebral, se ele teve um ataque isquêmico transitório, tô certo ou errado? Aí você pede um Doppler de carótida. Agora, se o cara tem esquecimento, uma placa daquela foi lá no hipocampo e deixou o cara com Alzheimer. Não dá. Então é isso que eu estou falando. A gente tem que ter critério para entender que não é começar por aí. Não é começar pela ressonância, não é começar... Se o velhinho está esquecido, primeira coisa que tem que fazer é um teste. Chama mini-teste. Vocês, todo mundo ler o mini-teste, caiu já em prova de revalida ou não, Paulo? Não caiu o mini-teste, não? Tá, mas não falando teórica. Mas caiu uma questão de demência uma vez que eu me lembro em relação a isso. Mas então, gente, dá uma estudadinha no mini-teste. Entendeu? Tem laboratórios que dão até bloco e de mini-teste, já viu, Juliana? Dá uma opção de bloquinho com as folhas. É só cada um ter uma folha daquela, vai gastar 10 minutos. A senhora não sei o que, faz aquele teste e soma aquela quantidade de que a pessoa foi falando para você ver se ele tem um déficit cognitivo. Mas vocês podem, com o mini-teste, ter uma noção do que esse doente pode ter. Se ele faz o mini-teste e responde tudo organizado, é muito improvável que ele tenha demência, gente. Então você tem que procurar primeiro doença clínica. É o que o Antônio falou, pode estar desidratado, pode ter hiponatremia, pode ter hormônios da tireoide alterados, entendeu? Ter um VDRL, então pediu VDRL, vitamina B12, e são exames pontuais que você pode pedir já para você nortear se ele não tem uma doença clínica. Se ele não tem uma depressão, igual o Paulo falou, não tem ansiedade, ou você ficou na dúvida, começa um antidepressivo de uma ação lenta. Dá um antidepressivo para ele, espera, pede para voltar daqui a 2 meses. E aí você vai evoluindo os doentes. Agora, os doentes querem que você converse. Não adianta o cara chegar lá e falar, minha mãe tem Alzheimer. Não vou pedir exame nenhum, não, o senhor não tem nada.
Ele não vai gostar. Você tem que dar uma conversada com o doente, né? Papá, não é bem assim, a senhora não tem critério de demência, então não há. Porque isso é uma coisa que é toda hora, mas é um enxame de doente com esquecimento. Então, isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês. A outra causa principal também é dor de cabeça, né? Quantidade de gente que vai lá, eu tenho dor de cabeça, eu estou com uma dor de cabeça, e aí toda dor de cabeça tem que ser pedido uma tomografia? Toda dor de cabeça tem que pedir uma ressonância? Pode, gente. Senão, não tem cabimento. Então, você bota numa gaveta, chegou um, você já carimba, entra o outro. E você vai ficar fazendo exame toda hora. Então, dor de cabeça, você tem que abrir um leque enorme. 70% a 80% de mulheres com dor de cabeça, qual é a causa, Juliana? Hein? Entendeu? Graças a Deus que nós somos masculinos, mas os femininos, 70% a 80% tem enxaqueca. Jefferson, ainda quanto ao caso anterior, ele está falando que ele toma Concerta, né? E muitos tomam Atenta em véspera de prova. Hoje mesmo eu estava lendo, rapidinho, quando eu acordei, eu li alguma coisa sobre uma menina que fez vestibular mais de 10 vezes para medicina e não passava. E ela tinha uma base boa. E isso aconteceu comigo, eu tinha uma base muito boa e no primeiro vestibular, se perguntasse se eu era o José Moura, meu nome é José Moura, ou João da Silva, eu ia ficar na dúvida e achar que é pegadinha. Tão ansioso que eu estava, foi parar na enfermaria. Então, não seria melhor, ao invés de Concerta ou Atenta, usar um ansiolítico, um antidepressivo? No caso dele, por exemplo, está usando Concerta, né? Mas no caso do Concerta ou do Atenta, os medicamentos quem usa ou está querendo usar, vai para a parte da concentração na hora que você está estudando, e não na ansiedade durante a prova. Não, eu estou falando da ansiedade até na hora de estudar. Que às vezes você está muito ansioso, e você acaba de ler, na última linha você já não lembra mais o que estava lá na frente, ou na página anterior. Eu sei, mas é isso que o Paulo está falando. Você tem que definir se a causa do doente é ansiedade generalizada, que hoje tem um nome, chama TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Ou, nessa parte, tem que usar um ansiolítico. Não adianta você tomar Concerta para um doente que tem transtorno de ansiedade generalizada. Entendeu? Então, para TAG, para do transtorno de ansiedade generalizado, você tem que usar, de preferência, um ansiolítico. Agora, para o outro, que é distraído, ou a concentração é baixa, ou ele dorme muito, fica com muito sono, aí não é ansiedade, aí é um transtorno de concentração com distração. É quase um TDAH. É um cara que, tá estudando, aí uma mosca passou, ele foi olhar a mosca. Ou tocou o telefone, ele foi atender o telefone. Quer dizer, ele se distrai. É muito comum. Entendeu? Então, o Concerta é melhor. Agora, para o outro que é de uma ansiedade muito grande, aí o transtorno da ansiedade com ansiolítico. O meu, por exemplo, foi a ansiedade pura. Então, a tua ansiedade pura. Não adianta te dar Ritalina nem Concerta. Que você tem concentração, mas você é muito ansioso. Mas na hora de estudar, eu ficava extremamente ansioso, né? Eu queria aprender tudo e chegava às vezes na segunda página, eu não sabia o que estava na primeira. Exatamente. Eu tinha que estudar na primeira. Mas então, nós estamos falando duas patologias que não tem nada a ver com demência. Não tem nada a ver com demência. Você entendeu? Isso é principalmente no estudo, que são pessoas jovens, né? Pode falar, Lívio. Tem um cunho genético? Primeira pergunta, que já é encaixada na segunda. É mito que só a mulher tem Alzheimer, ela passa o Alzheimer para a geração Gente. O homem com Alzheimer não passa isso? Ou isso é mito?
A segunda pergunta é mito. Nem a mulher passa, nem o homem passa, ninguém passa. A primeira é discutível. Tem gente que acha, tem na literatura, que tem uma origem genética, sim. Tem doentes que mães e pais e tal que tiveram doença de Alzheimer pode desenvolver. É igual doença de Parkinson. Tem muita gente que tem o pai e a mãe que tiveram doença de Parkinson e aí adquiriram porque é uma doença degenerativa. Isso não é matemático, Lívio. Não dá para dizer a você que todos que tiveram doença de Alzheimer, o pai e a mãe também tiveram. Mas a literatura já mostra que há uma possibilidade maior de adquirir doença de Alzheimer nas pessoas que tiveram seus pais e suas mães com Alzheimer. Mas a segunda pergunta em relação à mulher e ao homem não tem nenhuma resposta. Isso aí é tudo igual. E quando a gente fala demência, a gente só pensa em uma demência, Alzheimer. Esse também é um grande erro. Existem outros tipos de demência. Demência frontotemporal, do nosso ator lá, Bruce Willis. Bruce Willis tem demência frontotemporal. Por quê? Ele começou a não conseguir ler e não conseguia falar. Ele tinha dificuldade de falar. Essa dificuldade de tropeçar na palavra tem um nome. Chama afasia primária, progressiva. Então a pessoa que tem esquecimento e começa com dificuldade, o idoso que começa com dificuldade na fala, você fica pensando que ele pode estar começando uma demência frontotemporal. É diferente da demência de Alzheimer. A outra demência, parkinsoniana. Essa demência que o senhor está falando aí, essa afasia é que ele começa a não conseguir expressar o que ele está pensando ou ele começa a falar palavras embaralhadas? Não, ele não consegue expressar, porque como a demência é frontotemporal, é no lobo frontal que você tem uma área, a área de Broca, ou Broca, ela é responsável pela palavra falada. E a outra área, eu lembro mais ou menos assim que a Broca era pela fala. Pela fala. E aí a outra é de... Wernicke. Aí é outra coisa. Afasia de Wernicke, ele não entendeu o que você perguntou. Ele fala ou não entendeu. Exatamente. Ele sabe o que ele quer falar, mas ele não consegue falar isso. Exatamente. Então, uma é no lobo parietal e a outra é no lobo frontal. Como ele tem uma demência frontotemporal, que está atrofiando o lobo frontal, aí ele começa. A demência de Alzheimer é em outro local, que é hipocampo. É bem profundo. Esses pacientes com essa demência frontal aí, Frontotemporal. eles têm a tendência de quando eles sabem, eles querem expressar, como eles não conseguem falar, eles querem começar a mostrar, né? Eu já tive casos assim que a pessoa queria, você sabe que dá pra ver que elas quer falar algo, que ela sabe o que ela quer falar, mas ela não consegue, ela tenta mostrar, ela sempre quer mostrar para você tal coisa, para você entender, porque ela não consegue mais falar. É isso. Afasia primária progressiva. Então isso é questão de prova. Afasia primária progressiva é típica de qual tipo de demência? Frontotemporal. Entendeu? A demência de Alzheimer é no lobo temporal, no hipocampo. A pessoa vai começando a perder a memória, déficit cognitivo, vai emagrecendo, mas não tem muita alteração comportamental. Quem tem muita doença comportamental é a demência frontotemporal. Então, o doente que é demenciado e fica muito agitado, não é comum na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é mais aquela velhinha ou velhinho que vai ficando quietinho, emagrecendo, perdendo as funções cognitivas, mas não dão muito trabalho quanto ao comportamento. Já na afasia frontotemporal é um desastre. Muito grande. Fica muito agressivo, entendeu? E tem vários tipos. Tem também a doença de Levy, de corpúsculo de Levy. Essa é uma doença do lobo occipital.
em que também a pessoa vai tendo um déficit cognitivo e, paralelamente, sintomas parkinsonianos. Então, aquele velhinho que começa a tremer um pouco, você fica em dúvida se é demência ou se é Parkinson, geralmente é demência por Cops-de-Levy. Tem a demência parkinsoniana, tem a hidrocefalia, que é outra coisa, né? Os ventrículos dilatam muito e a pessoa fica com um déficit cognitivo acentuado, incontinência urinária. Por que incontinência urinária, Paulo? Por que o idoso com hidrocefalia faz incontinência urinária? Posso imaginar alguma coisa, mas não sei não. É porque ele atrofia o lobo frontal. O lobo frontal é o responsável pelo controle do esfíncter. A criança que faz xixi é porque ela demora a amadurecer o lobo frontal. E o velhinho que faz muito xixi e que não consegue controlar é porque vai atrofiando o lobo frontal. Entendeu? Então, me perdi, estava falando em quê? Dor de cabeça. Então, dor de cabeça é uma patologia que a gente também vê toda hora, toda hora. Eu tô com a dor de cabeça, tem 3 meses, 4 meses. Você tem que perguntar, você tem que conversar. Como é que é essa dor de cabeça? Ah, doutor, eu tenho essa dor de cabeça há uns 10 anos, mas agora piorou, fica latejando e tal. Você vai pedir tomografia por quê, gente? Não é possível. Eu via tudo isso aqui na CREG. Cefaleia, latejante, fotofobia. O que é fotofobia, Luana? A claridade, incomoda. Hiperacusia. Lembra disso, Cíntia? Hã? Hiperacusia. O cara não consegue escutar barulho, aquilo dá um incômodo danado. Então, fotofobia, hiperacusia e cefaleia latejante, você pedir uma tomografia, eu tenho que cortar a tua cabeça. E uma porção de doutor pede tomografia. Então, essas coisas as pessoas têm que ter calma. Acompanhado de náusea. E geralmente o enxaquecoso, quando ele vomita, ele melhora da enxaqueca. Ou quando ele dorme, dá uma dormida, ele acorda bonzinho. Hã? Cheiro incomoda. Às vezes você entra dentro do elevador com aquelas madame que tomam um banho de perfume, Lívio. O cara já sai do elevador com uma dor de cabeça terrível, porque aquele cheiro forte do... Ou vai numa casa que o nego tá pintando, aquele cheiro de tinta, precipita a dor de cabeça. Bebida alcoólica. Vinho, aquele vinho tinto, aquela festa de queijos e vinhos. Quem tem enxaqueca é morto. Queijo amarelo também é terrível para ter enxaqueca. Jefferson, eu fui no Congresso de Pediatria uma época e tinha uma aula sobre enxaqueca. Então, eles estavam citando que o bebê, de 6 meses em diante, já pode ter enxaqueca. 6 meses eu não sabia, não. Aprendi agora, não sabia. Mas criança pode ter enxaqueca, né? Criança tem muita enxaqueca. Então, disseram que a partir de 6 meses já pode ter enxaqueca. Agora, criança é muito comum a gente ver. Eu pesquiso, peço teste de acuidade visual, peço uma série de coisas, mas geralmente é enxaqueca. É isso mesmo. A causa mais comum da infância é tonteira. A criança fica meio tontinha, tem pouca dor de cabeça e não tem esses pródromos de fotofobia e hiperacusia, a criança não tem. A criança fica áurea. Então a criança fica um pouquinho tonta, um pouquinho de náusea e não tem dor de cabeça. E isso aí pode ser enxaqueca. Entendeu? Então é isso. Eu vou te falar. Existe um tipo de enxaqueca que é curiosa. Caiu na minha prova de residência. Na minha época tinha prova oral. Não sei se na tua tinha prova oral, mas na minha tinha. E aí ele me perguntou o seguinte: uma pessoa que chega no pronto-socorro, uma fraqueza no braço e uma dormência e na perna e uma dificuldade para falar
15 minutos depois vem uma dor de cabeça terrível, contralateral, latejante. Você dá um analgésico, em meia hora passa o déficit motor e passa a dor de cabeça. Qual é o diagnóstico, Juliana? Pode chutar, você não tem o direito, você é neurologista, você tem todo o direito de errar. É um tipo de enxaqueca. Chama enxaqueca acompanhada. Por que é acompanhada? Porque ela é acompanhada de sintoma. Então o cara pensa que está tendo um acidente vascular cerebral. Ele fica parético, fraqueza, fica com dificuldade para falar e logo depois vem uma dor de cabeça terrível, contralateral latejante. Ela toma Novalgina, ou toma Neosaldina, ou toma um anti-inflamatório. Uma hora depois, ou meia hora, acabou o sintoma, o cara recuperou o déficit, está falando normalmente. Como é que pode ser um AVC? Então ele tinha uma coisa chamada enxaqueca acompanhada. Também é descrito. Pode falar, Lívio. Agora, eu vou ver um pouco a minha área, né? A gente sabe que é contraindicado anticoncepcional, por exemplo, estrogênio sintético, principalmente estrogênio sintético. E se dá na enxaqueca com aura. Mas aí eu pergunto, duas perguntas numa só também. Segundo, a gente pode prescrever enxaqueca sem aura anticoncepcional normal, do estrogênio, mas só com a aura que a gente prescreve? Pergunta 1. A pergunta 2 é a seguinte: a gente pode usar contraceptivo ou progesterona, não estrogênio, né? Nem estrogênio natural, mas a gente pode usar progesterona como anticoncepcional em quem tem enxaqueca com aura? Bom, essa pergunta é ótima. Nos Estados Unidos, quem tem enxaqueca é contraindicado usar pílula. Aumenta assustadoramente tromboembolismo cerebral. Eu já tive muitas doentes que tiveram acidente vascular trombótico por causa de uso de pílula e ter enxaqueca. Por quê? A enxaqueca tem duas fases. Tem uma fase de vasoconstricção, a artéria começa a apertar, e daqui a pouco ela faz uma vasodilatação. E a pílula aumenta a duração da vasoconstricção. Então, qualquer tipo de pílula, Olívio, é perigoso para quem usa e para quem tem enxaqueca. Mesmo com aura ou sem aura. Eu, Jefferson, fico nervoso, preocupado, porque eu sou neurologista, uma moça que tenha muita enxaqueca e tenha que tomar pílula. Lá em casa, as duas moças lá da casa, a mãe e a filha, botaram DIU. É a mesma coisa você usar Plasil para neurologista. Ninguém lá em casa nunca tomou Plasil. Eu não deixo. Porque eu não quero ver efeito colateral do Plasil, que muita gente aqui já viu. Então, pílula, eu sei que é uma coisa barata. Eu sei que na nossa rede, todo mundo, agora parece que já estão botando DIU por aí, né? Mas, antes do DIU, a pílula é barata e pode tomar. Agora, tem que tomar cuidado com enxaquecosos graves, aquelas meninas que têm muita enxaqueca, junto com pílula. Pode dar tromboembolismo arterial e eu já vi muita trombose venosa central. A mesma trombose que dá na perna, dá nos vasos, nas veias cerebrais. Então, pacientes que tomam pílula e têm enxaqueca, é sempre um risco muito grande de ter acidente vascular cerebral, com ou sem áurea. E aí você vai dizer, pô, Jeff, tem muita gente que não pode botar DIU, tem muita... Aí o que nós vamos fazer? Eu também não vou ter... Ela vai ter dor de cabeça porque ela vai engravidar se ela não tomar, né, Lívia? Então aí tem que você julgar. É o
um recurso que a gente usa normalmente hoje, ginecologistas, né? Para quem tem enxaqueca com a aura. E agora o Jeff está dando uma informação para a gente ser mais cuidadoso, para mesmo quem não tem aura, não usar, mas aí o Implanon é progesterona. Então, se você bota o Implanon, então você permite que a pessoa tome oral também. Exato. Tem contido. Porque isso existe. Os ginecologistas, normalmente, a pessoa tem enxaqueca. Aí, eu sei mais ou menos quando é que vai começar. A gente suspende logo o anticoncepcional com os 2 hormônios e deixa só o de progesterona, quando a pessoa não quer colocar o DIU. Agora me explica um pouco o componente do DIU. Eu não sei. O componente do DIU, esse DIU que ele está colocando aqui, é um DIU de cobre. Ele faz vários efeitos. Ele faz um processo inflamatório no endométrio, que não dificultando a passagem do espermatozoide para fecundar na trompa, o espermatozoide fica ali perdido e basicamente ele torna o endométrio impróprio para coisa. E existe um outro DIU, que é o DIU de progesterona, que tem um efeito basicamente só ali dentro do útero. Ele não tem um efeito sistêmico. E aí tem a vantagem da pessoa não menstruar. O outro tipo de corpo aumenta a menstruação em volume e a pessoa, quem tem dismenorreia, não é aconselhável botar esse tipo de corpo. Sim, o tipo de Milena. Desculpe aqui, Moura. Minha mulher falou que tem uma secretária dela lá onde ela faz ultrassom lá, falou que é o 3º filho com DIU. Isso que eu ia perguntar agora. Essa pessoa já tive dois filhos de DIU, mas um foi o primeiro que eu coloquei. Eu acredito que eu tenha colocado errado. O segundo aconteceu. Eu já estava mais melhorzinho. Aí aconteceu. Mas é uma situação incomum, porque hoje em dia, inclusive, por exemplo, a gente controlava até pouco tempo, as pessoas que tinham DIU, ele tinha que ter menos de 2 centímetros do fundo do útero. Então, se não tivesse, aí dizia que tinha risco de engravidar. Hoje isso já caiu por terra. Hoje você bota o DIU. Se o DIU estiver dentro do útero, não importa se está 3 centímetros, se está 2 centímetros, ou está encostado, ele funciona. E ele funciona tanto que ele é tão. A certeza dele é comparada com a pílula, a eficácia. Em relação aos três, qual o percentual de sucesso entre os 3? De evitar a anticoncepção. Fazer anticoncepção. Fazer anticoncepção. Qual, por ordem, qual é o percentual? Quem é mais seguro, quem é menos seguro? Olha só, o que acontece é mais ou menos o seguinte: a mulher na vida dela reprodutiva é igual a mulher, que ela pode passar por várias situações e modificar. Tem pessoas que têm favor de pílula, tem outras que podem. O DIU já é uma coisa assim que tem uma certa restrição, por muito tempo foi feito no Brasil. Isso daí gerou uma certa culpa de que ele fosse abortivo. Então tinha um preconceito religioso, que hoje a gente sabe que ele pode até ser abortivo, porque se esse espermatozoide chegar na trompa lá, conseguir vencer essas barreiras todas, o ovo não implanta. E a gente considera gestação o ovo implantado. Já outras ideias dizem que uma vez que o ovo está
o espermatozoide pintou o óvulo, já é vida. Mas na medicina, a gente considera um ovo implantado. Aí você tem uma gestação. Mas eu digo assim, tirando a enxaqueca, tá? Deixa a enxaqueca de lado. Implanon, DIU e pílula anticoncepcional. Qual você acha mais seguro? Olha só, o mais prático é a pílula. Porque o Implanon agora que entrou na rede pública de saúde, com esse ministro novo aí. Porque antes não tinha. Então eles estão capacitando, inclusive, enfermeiros para colocar esse Implanon. Esse Implanon para botar é fácil, às vezes para tirar é mais difícil. Mas é um procedimentozinho ali. É um corte superficial. Tem efeito colateral, e quando é um medicamento oral ou um medicamento você suspende e está tudo bem. Aí você botou o Implanon. A pessoa sangrou 2 meses seguidos. Aí chega lá, doutor, e aí, como é que tá do meu jeito aí? Aí você retira o Implanon ou você manda ela ficar mais 2 meses sangrando que aquilo vai passar. Todos os métodos anticoncepcionais, eles não são naturais, eles têm é uma coisa artificial. O normal é a pessoa ter todos os filhos na vida, a mulher. É uma coisa, o resto tudo até não tem relação, não é natural. É uma coisa, então, uma coisa difícil, que tem que ser compartilhado com o paciente, porque senão se der uma venda, vai para você faz uma fila, você tem um trauma político. Antônio, eu pergunto a você, lá no posto lá do Maceió, mulheres que chegam lá com enxaqueca clássica, todas vão para o neurologista ou vocês fingem que são neurologistas e dão seus remédios lá? Pode ser sincero, pode ser sincero. Quando tem a enxaqueca clássica com áurea, nós encaminhamos. Fazemos as analgésicas comuns, na farmácia básica. Alguns casos de patogão um pouco mais clássicos, né? Assim, é muita história, mas principalmente essa que a gente enxerga, nós encaminhamos para o neurologista. Como é que ela é, Juliana? Entra com o quê? Então eu entendo que lá no preventório vocês tentam um tratamento antes de encaminhar. E o Antônio já acha melhor encaminhar antes de tratar. Aqui não é crítica, nem eu sou delegado de polícia para prender ninguém. Só estamos conversando aqui. É. Tá certo. É um bom remédio, né? Propanolol ainda é um bom remédio para profilaxia de enxaqueca, que é muito barato. Só não pode, a gente tem que tomar cuidado com bronquite asmática, essas coisas, perguntar lá se ele tem alguma contraindicação, né? Você... Hã? Mas aí, Moura... Porra... Aí não dá, né? Que aí eu vou ter que pensar em 2 dores de cabeça, né? Mas então, eu acho que o doente que é hipertenso é uma boa proposta. Porque se ele é hipertenso e ele pode usar, você vai bater no propanolol que você pega nos 2. Hein? Um outro antihipertensivo, não sei se você sabe, Antônio, que também é bom para profilaxia, é candesartana. O Bluepress. É caro. Não dá para tocar lá. Mas eu estou falando para vocês aprenderem. Quando vocês tiverem um doente que puder comprar candesartana, que é o Bluepress, tem de 8 e tem de 16. É um bom profilático para enxaqueca nos doentes hipertensivos. Triptanol também é um bom remédio. Juliana chamou atenção. A mitriptilina é um bom remédio para enxaquecoso. O problema da mitriptilina é aumento do peso. As mulheres não vão te procurar mais porque podem ganhar peso. Dá uma fomezinha chata. E a mitriptilina
ele é um anticolinérgico. Tem que tomar cuidado e não deve ser usado em doente que tem glaucoma. Outro efeito colateral da mitriptilina é que pode dar constipação intestinal. Então não é um remédiozinho, é um remédio que tem seus efeitos colaterais. Ele é um bom remédio? É, mas tem os efeitos colaterais. Também é bom para o sono, que às vezes dá um pouco de insônia, você dá uma mitriptilina à noite, ele dorme melhor. Pode até aumentar a dose, tomar 2 comprimidos de noite. Quer falar, Antônio? Não entendi. Pode dar? Pode. Pode, porque ele é um anticolinérgico. O que acontece? Essa pergunta é boa. Porque o que você tem que fazer? É você jogar acetilcolina dentro do receptor. Porque a demência é a falta da acetilcolina. Se você está dando um anticolinérgico, vai aumentar o esquecimento daquela pessoa. Tá certo? Então, também essa colocação do Antônio é boa. O paciente idoso. E outra coisa, às vezes a mitriptilina em idoso dá um pouco de delírio, pode dar um pouco de confusão mental. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse remédio usado em idoso. Ele é usado também em neuralgia pós-herpética. Não estou ouvindo. Alguém falou alguma coisa? Hã? Ele é um antidepressivo, mas para neuralgia pós-herpética, ele é um antidepressivo que age na fibra motora e também melhora os quadros dolorosos. Então você pode usar a mitriptilina em doentes com neuralgia pós-herpética. Topiramato também é um bom remédio profilático para enxaqueca. Pode. Agora, qual é o efeito colateral mais indesejável que vocês têm que perguntar sempre se a pessoa tem ou não tem quando vai usar topiramato? Alguém falou aí. Cálculo. Por quê? Por quê? Por que, Amanda? Por que cálculo renal? Não, se você falou cálculo renal, eu quero saber qual é a causa. Ele inibe qual enzima? Questão de prova. Questão da prova do Revalida. Topiramato inibe qual enzima que pode precipitar cálculo renal? Anidrase carbônica, gente. Lembra disso? Eu já falei isso. Então guarda essa. Guarda essa. Então agora com uma radiologista, amiga da minha esposa, lá no CHN, cheio de cálculo nos rins. Adivinha o que ela está tomando? Topiramato. O neurologista não perguntou se ela tem cálculo. Então todo mundo que for tomar topiramato, como a Luana sugeriu, você tem que perguntar se não tem passado de cálculo renal. Pode falar alto que eu não escutei. Vesicular também, mas é mais cálculo renal. É um bom remédio como estabilizador. Boa pergunta do Lívio. A pessoa que tem que é um PMD e que não tem estabilização do humor, ele pode ser usado porque ele bate nas duas teclas, igual o propranolol com hipertensão. O topiramato é bom para estabilização do humor. Efeito bom que as mulheres adoram o topiramato. Qual é? Perde o apetite. Mas tem mulher também que eu já dei topiramato, doutor, adiantou nada, não perdi apetite nenhum. Tô desse jeito aqui, da mesma peso. Mas a maioria das mulheres gostam de topiramato, porque o topiramato perde um pouco o apetite. Outra coisa errada que eu vejo toda hora, nego, às vezes dá um topiramato à noite. Topiramato tem uma meia-vida de 12 horas, gente. Você não pode dar um só de noite. Você tem que dar um de manhã e um de noite. Hã? Pode ser. Mas o topiramato é um bom remédio como
profilaxia de enxaqueca. A profilaxia de enxaqueca, você tem que ter uma anamnese bem feita. Por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, você vai usar profilático para quê? O cara vai tomar um remédio todo dia, para uma coisa que ele vai ter de 3 em 3 meses, entendeu, Antônio? Então é melhor ele ficar só com sintomático. Não, eu tenho eventualmente. Agora tem a mulher que, pô, doutor, chegou a gravidez, vai chegando a gravidez, é uma dor de cabeça. Então, quer dizer, ela está sofrendo uma vez por mês. Então, aí você pesa na balança se vale a pena você usar uma profilaxia. Porque também ela vai ter que tomar remédio todo dia só para quando ela estiver menstruada. Então, essas coisas vai depender muito do médico e da paciente. Doutor, não quero ter mais dor de cabeça. Aí você dá um profilático. Um outro remédio bom para profilaxia de enxaqueca é o ácido valproico. Depaquene, eu gosto do Depakote, que é o Depakote, mas Depaquene deve ter no posto, né, Antônio? Não tem. Então o Depaquene também pode ser usado na gravidez, pode ser usado na gravidez nunca, né? Pode ser usado como profilaxia de enxaqueca. Efeitos colaterais do ácido valproico, Cíntia. Queda de cabelo. O cara toma ácido valproico há muitos anos e começa com uma dor abdominal intensa e é internado com a dor abdominal e cólica. Qual é a primeira causa que pode acontecer com ácido valproico e dor abdominal? Questão de prova do Revalida. Uma dor em barra. É o anticonvulsivante mais comum em pancreatite aguda, ácido valproico. Então, vocês veem, né, gente? Medicina é lindo, né? A gente fica falando isso, dá vontade até de chorar, mas é porque, cara... Não, é porque, pô, gente, não sabe... E olha só, às vezes você aprende só onde? Eu, quando entrava do professor Deolindo lá na enfermaria, parava todo mundo para escutar aquele homem. Porque 10 minutos dele falando era um aprendizado. Não é que eu estou falando, mas vocês têm ideia disso? Não tem. Então vocês têm que ter isso na cabeça, porque também não dá o remédio, tem que saber os efeitos colaterais, o que o doente pode ter. O cara está tomando ácido valproico, uma dor abdominal, pancreatite. O outro falou ali, queda do cabelo. Eu tive um doente meu que ele controlou as crises convulsivas com ácido valproico, ficou careca. Ele falou, melhor careca do que ter convulsão. É uma opção de cada um. Qual outro efeito colateral desastroso no ácido valproico? Alguém tem ideia? Queda de plaqueta, trombocitopenia. Cai muita plaqueta, pode cair a plaqueta. Qual outra, Rômulo? Quase todos os anticonvulsivantes têm participação hepática e alteram. Gestante não pode utilizar. E por que as mulheres não gostam de usar ácido valproico? Engorda, dá uma fome gostosa. Então, ácido valproico engorda, triptanol engorda, topiramato tira o apetite. Olha só, isso tudo vocês têm que ter. Eu não posso deixar uma menina gordinha lá no meu consultório só tomando ácido valproico, né, Lívia? Que ela não vai voltar mais em mim. Agora, se for uma mulher magrinha, que doutor, não como nada, eu tô com uma fome danada, mas eu não consigo engordar. Aí você dá um ácido valproico. Exatamente. Outro efeito colateral do ácido valproico. Tremor. Tem muita gente que toma ácido valproico e treme muito. Então tem que saber remédio, efeito colateral, farmacologia, para vocês entenderem que cada remédio tem seus efeitos colaterais. Então nós já temos ácido valproico, topiramato,
amitriptilina, propranolol, candesartana, olha quantas profilaxias. Tem até lamotrigina, que também é usado para crise convulsiva, também é usado como profilático para enxaqueca. Então, todos esses remédios podem ser usados na profilaxia, evitar que tenha dor de cabeça constante. E você usar os remédios sintomáticos, que aí é variável. Tem gente que toma Maxalt, tem outro que toma Sumax, tem outro que toma Tramal, porque na hora da dor o cara vai tomando tudo, né? Então, tem vários remédios que você pode usar. Os anti-inflamatórios não hormonais também são usados com frequência, mas tem seus efeitos colaterais também. Tomar cuidado com o anti-inflamatório demasíaco, hemorragia digestiva, insuficiência renal e outras complicações. Hã? Mas é também um anti-inflamatório, entendeu? Então, tomar cuidado. Agora, naquelas dores de cabeça persistente, que não pode tomar toda hora, mas está com uma dor que não passa com nada, usa uma pitada de meticortem, corticoide. Lembrando que não pode ser um remédio para ficar usando toda hora. Ao usar 3 dias de corticoide, você consegue, às vezes, vencer uma crise aguda de enxaqueca. Toma lá 10, 20 miligramas de manhã, depois do café, com a barriguinha cheia. 1, 2, 3, acabou. Nada de ficar todo mês tomando meticortem. Daqui a pouco vai fazer uma insuficiência suprarrenal. Então, esses são remédios profiláticos para enxaqueca. Tem outros tipos de dor de cabeça? Tem várias. E aí você tem que definir, mas a maioria sempre pensar em enxaqueca. Você não vai pensar numa dor de cabeça, seja um tumor cerebral. Tem? Tem. Mas não é uma coisa frequente. Frequente é o quê? Já dizia um clínico que era meu professor. Frequente é frequentíssimo e o raro é raríssimo. Frequente é ter enxaqueca, dor de cabeça. Agora tem cefaleia tensional. O cara tem uma tensão, geralmente é uma dor suboccipital, de tensão. Tem cefaleia da hipertensão arterial. Tem uma cefaleia que eu já falei aqui, que é horrorosa, que chama cefaleia orgásmica. Alguém já falou? Alguém já ouviu isso? Hã? É. Alguém teve isso já? Não, né? Se teve, ninguém vai falar, né? É uma cefaleia desagradabilíssima. Durante o orgasmo vem uma dor de cabeça de grande intensidade. O que vocês têm que fazer de um doente que chegou, que estava no ato sexual e teve uma dor de cabeça súbita de grande intensidade? O que vocês têm que afastar antes de pensar em cefaleia orgásmica? Não. Hã? Amanda falou, pode falar. Hemorragia subaracnoide. E qual é a causa da hemorragia subaracnoide? Se você está falando que ele sangrou o subaracnoide, ele tem uma causa de ter sangrado. O que é? Hã? Então, quer dizer, durante atividade física de grande intensidade, teve uma dor de cabeça súbita, você não pode sair ali falando que o cara teve uma cefaleia orgásmica, gente. Vocês primeiro têm que afastar a ruptura de um aneurisma. Se ele não teve ruptura de aneurisma, sobrou a cefaleia orgásmica. Ok? Nem todo mundo que está tendo relação sexual tem cefaleia orgásmica. E nem todo mundo que tem relação sexual tem uma ruptura de aneurisma. Mas a ruptura de aneurisma é tratável e ele pode morrer. Orgásmica não, né? Viagra pode dar muita dor de cabeça, porque é um vasodilatador. E aí quem tem enxaqueca tomando Viagra, melhora lá embaixo e piora lá em cima. Hã? O cefaleia orgásmica responde bem a anti-inflamatório não hormonal. O melhor remédio para cefaleia orgásmica chama-se indometacina. Indocid, de 25 miligramas. Porque também, Luana, a diferença, você vê, aí vai a anamnese, o cara tem uma relação sexual e tem uma dor súbita,
e melhorou em 1 hora. Não deve ser hemorragia subaracnoide. Que se fosse uma ruptura de aneurisma, ele tinha agravado. Então, quer dizer, pela anamnese, você já baliza se aquela cefaleia súbita era uma ruptura de aneurisma ou era cefaleia orgásmica. Então tem enxaqueca, nós já falamos, dor de cabeça, falamos em quê? Que nós falamos na primeira, esquecimento, e vem a última, que é tonteira. Fala um pouquinho para mim, Antônio, o que você acha de tonteira? Isso é muito comum no paciente, porque geralmente tem, além dos quadros de cefaleia, também os pacientes hipertensos, né? Pacientes com descompensados em diabetes mellitus, que é muito quadro de certíssimo, né? E as adienopatias. É muito comum também, muito demanda no rosto. Certo. Ô Rômulo, quantos tipos de tonteira nós temos? Vertigem. Temos 2, quais são? Eu já falei isso aqui. Então vocês estão com demência. Eu falei quais os 2 tipos de vertigem. Então a tonteira central e periférica. Então você pode, em algum paciente, ter dúvida se é uma vertigem central ou periférica. Se você tem dúvida se ela é central ou periférica, o que você tem que fazer, Rômulo? Ah? Não estou te ouvindo. Vou pedir uma tomografia de crânio, gente. Romberg. Aí é outro extremo. Tonteira com vertigem quando muda de posição. Chama VPPB. Vertigem postural paroxística benigna. Essa vertigem geralmente é de origem labiríntica. Aí você tem que pedir os testes labirínticos. Que quem faz muito bem isso é o otorrino. Otorrino, mas tem que ser um otoneurologista, que ele entenda bem de fazer as manobras, que Paulo falou que tem uma, que chama Pike, e você tem que ver os canalículos dentro do ouvido médio. Aí é outra coisa, aí é vertigem periférica. Eu tive uma doente agora recente que estava em casa, começou a ter uma tonteira muito grande, não conseguia andar, ficou atáxica e começou a vomitar. O marido pegou ela, botou ela no carro e levou ela para o hospital. Ela chegou lá com diplopia, atáxica e tonteira. O que você acha, ô Rômulo? Hein, Rômulo? Eu estou perguntando a você porque eu quero que você passe no Revalida, pô. A mulher chegou com tonteira, desequilíbrio da marcha e diplopia. O que você acha? Hein, Rômulo? Foi início súbito. Fala, Paulo. Ela começou a ficar tonta, tudo rodava, ficou andando desequilibrada como se tivesse bebido, vomitando e começou a ver duplo. Diplopia. Você acha que isso é periférico, Paulo? Hã? Se não é periférico, o que é? E qual o exame que tem que pedir, gente? Ela tinha um infarto cerebelar. Entendeu? Então, poderia ter, lógico. Não, pode ter um acidente vascular cerebral dela, foi infarto, mas poderia ter sido um acidente vascular hemorrágico cerebelar. Aponta para o cerebelo por causa da diplopia, Paulo. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. Tonteira, 90% é periférico. Labirinto, vertigem postural, mas 10% tem as vertigens centrais. A vertigem central
ela é acompanhada de outros sintomas. Então você tem uma tonteira, tá tudo rodando, tá enjoada, manda fazer um sinal de Homer, bota os 2 pés juntinhos e fecha os olhos. Se o Homer for positivo, fala mais a favor em periférica. As vertigens centrais, o Homer geralmente é negativo. Vou repetir. Vertigem periférica, Homer positivo. Vertigem central, Homer negativo. O Homer é muito importante para definir se ele é periférico ou central. Ou você bota os 2 pés juntinhos, ou bota um pé na frente do outro, que esse é muito difícil até para quem não tem. E aí o cara pode ter uma vertigem com tonteira. Às vezes você viu um doente e examinou e tem dúvida se é periférico ou central. É melhor errar por excesso do que por negligência. Peça uma tomografia ou mande para emergência. Desculpa, amor, eu vou te ouvir. Ninguém é obrigado a acertar sempre. Se você olhou o doente está com tonteira, tem uma hipertensão arterial e está falando com dificuldade, você, ficou na dúvida. Eu não sei se é labirintopatia ou não sei se é um infarto cerebelar. Melhor você mandar ele para emergência. Chega lá, o médico da emergência fica pau da vida contigo, fala, esse cara não sabe que isso aí é labirintopatia? O problema é dele, não é seu. Hein? Tudo bem, mas ele tem que fazer uma tomografia para mandar de volta. Ou senão, se ele não fizer, ele tem que escrever. Esse doente não tem indicação. Tá bom, se ele morrer, ele está escrito por ele, não é por você. Ok? Não toda tonteira tem que ir para emergência, não é isso que eu falei. Mas tem tonteiras que você tem que ficar atento. O cara está tonto e baixou a audição. Ele não está só tonto. Por que o labirinto ia baixar a audição? Porque pegou um nervo, o 8º nervo. Então, se você tem uma tonteira e baixou a audição, você, tem que investigar esse cara com a tomografia. O cara tem uma tonteira e começou a ver duplo, é alguma coisa no cerebelo que está dando mal ali, ou no tronco cerebral. Ok? Escreve isso e manda para a emergência. E na emergência o cara tem que fazer. Agora, 80% é periférico. Tem uma tonteira quando eu levanto de manhã, quando eu mudo de posição, me dá uma vertigem, geralmente é periférica. Aí você manda para um otorrino para ele fazer testes labirínticos. Se o teste vier positivo, que deve vir positivo, aí você dá um remédio antivertiginoso. Aí vocês sabem 10 aí, né? Labirin, Dramin, Meclin e vai por aí afora. Eu detesto Vertix. Eu detesto Estugeron. Por quê? Por quê, Juliana? Doença de Parkinson. A sinarizina pode dar parkinsonismo. Então não deva usar Estugeron, que é uma sinarizina, e derivados. Vertix é um derivado. Dramin 16 é um bom remédio, mas dá sono. Não, tudo bem. Bom remédio também é Meclin. Também que você pode dar, também dá sono. E tem muita gente que usa mais Labirin, né, Paulo, Antônio? E aí usa um Labirin que é uma vez por dia e tal, às vezes você pode dar 2. Não dá tanta sonolência como o Dramin e o Meclin. Mas não usem Vertix nem derivados. Principalmente Estugeron. Na época dos nossos avós, os velhinhos tomavam tudo Estugeron. Não sei se vocês lembram disso. E quando eu fui fazer residência, veio um cara de Londres, que até morreu há pouco tempo. Ele falou, a primeira causa de parkinsonismo em Londres, nós descobrimos que era sinarizina. Então eu não uso sinarizina para ninguém. Então, sinarizina, Plasil, Digesan, isso está fora do meu arsenal.
Bromoprida. Qual é a causa principal de bromoprida, Cíntia? Hã? Síndrome extrapiramidal. Você vê no pronto-socorro todo mundo aí tomando Digesan. Não é? O cara chega no pronto-socorro, toma um Digesan. Eu não prescrevo Digesan para ninguém. Tá vomitando? Toma Dramin. Não melhorou o vômito? Toma Azofran, Ondansetrona, um troço desse. Pode falar, Cíntia. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Fala mais alto um pouco. Guillain-Barré. Quando ele também pode causar que a pessoa fica com a urina presa, né? Nesse caso tem a ver com algum glóbulo, alguma coisa ou não? Ô Cíntia, Guillain-Barré não é tão comum. Aliás, você fez uma pergunta que eu vi há pouco tempo. Guillain-Barré é uma doença dos nervos periféricos e da raiz nervosa. O nome é polirradiculoneurite inflamatória ou síndrome de Guillain-Barré. Como é uma doença da raiz, agora você tem uma árvore e tem a raiz. A doença é da raiz. Se a doença é da raiz, não é comum afetar o esfíncter. O esfíncter é mais no tronco, ou seja, na medula. Se o doente tem uma compressão na medula, ele pode ter retenção esfincteriana. Mas o doente que tem doença na raiz, não é comum ter retenção esfincteriana. Aí é uma doença medular e uma doença da raiz. Não tem nada a ver com o lobo frontal cerebral, que é o que você deve ter entendido. Deu para entender? Mas eu vi essa semana passada um doente com Guillain-Barré com retenção esfincteriana. Não é comum, mas eu vi. Não sei se eu te respondi. O glioblastoma, ele pode aparecer subitamente? Eu já vi um caso de aparecer subitamente. O cara acordou, ficou tonto e com a cefaleia e foi levado para o hospital e apareceu lá o tumor. Mas foi início súbito. O tumor está perguntando se glioblastoma, que é um tumor maligno primitivo do cérebro. O glioblastoma, ele não aparece rapidamente, é um tumor que cresce lentamente sem ter nenhuma expressão clínica. Quando ele apresenta uma expressão clínica, que normalmente ele pode vir acompanhado de um acidente vascular cerebral. Ou seja, o tumor é altamente vascularizado. Se um vaso daquele do tumor entope ou sangra, pode mimetizar um acidente vascular cerebral. E aí você faz o exame e o diagnóstico é um glioblastoma. Ficou difícil esse raciocínio ou deu para entender? Mais ou menos, né? Então vou explicar de novo. Glioblastoma é um tumor primitivo do cérebro. Ele cresce lentamente, sem sintoma nenhum. Depois dele grande, ele fica muito vascularizado. E aí um vaso, quando entope desse tumor ou sangra, dá uma expressão clínica que mimetiza um AVC. Aí a pessoa faz uma tomografia e encontra um glioblastoma. Deu para entender, Antônio? Hã? Então, o tumor cerebral que pode mimetizar acidente vascular cerebral é um glioblastoma. Então, o que deve ter acontecido com Moura, graças a Deus não foi com ele, mas com algum paciente, tinha um glioblastoma, entupiu o vaso, fez um acidente vascular cerebral. Quando você foi fazer uma tomografia para ver o AVC, você deu de cara com glioblastoma. Eu nunca vi glioblastoma pequenininho. Que é um tumor que ele vai invadindo lentamente o cérebro.
Quando ele chega enorme, ele é silencioso, por isso que ele pode atacar. Quem tinha um glioblastoma foi o nosso Oscar Schmidt. Tinha um glioblastoma, foi operado, ressecado 80% do tumor, porque você não consegue ressecar tudo, que é um tumor enorme. Ressecou no 80%, 90% do tumor e deixou um pedacinho. E agora recidivou o glioblastoma dele e ele empacotou. Hã? É um tumor que pode dar muita recidiva. Então, falei muito, né? Mas eu acho que queria ouvir um pouco, mas ninguém fala nada. Fica parecendo assim que eu falei e ninguém... Ó, esse cara é um chato de galocha aqui. Eu gosto do livro, que o livro pergunta mesmo. Vou fazer uma pergunta de uma coisa, outra pergunta de outra. Você falou sobre essa tonteira periférica. Então, eu pergunto, eu vejo assim, pessoas que começam a usar antidepressivo e ter essa, não tinha sintoma antes, começa a ter a partir do momento que você consegue colocar essa pressão, ajustar ela. Essa é uma queixa, é uma coisa razoável, isso, pensar nisso, é uma coisa. A gente pode utilizar o paciente. Será que ele não saiu de uma hipertensão para uma hipotensão ortostática, não? O doente era muito hipertenso, você foi dando remédio, 1, 2, 3 remédios, quando associou os 3 juntos, ele está fazendo uma hipotensão. Ele era acostumado com uma hipertensão, 16/10, 17/10, agora você botou ele com 12/8. Quando você diminuiu a pressão, você ajudou o doente, mas você deixou ele meio instável e ele pode estar tendo tonteira por hipotensão. Aí, nesse caso, é uma pressão normal, mas ele sente porque ele está... Exatamente. Exatamente. Tem que avisar ele que ele vai continuar tomando remédio e vai passando sintomas. Exatamente. Agora, essa pergunta engloba uma segunda. Se esse doente chegou no pronto-socorro, não era hipertenso, estava 16/10, e ele estava com a dormência na mão esquerda, e você deu um antihipertensivo para ele, botou 12/8. Tá certo ou errado? Hein, Paulo? Ele estava 16/10, chegou no pronto-socorro, com a dormência na mão, e você deu um captopril debaixo da língua para ele. Tá certo ou errado? Não pode abaixar muito alto. Se você estiver tendo um acidente vascular, você vai fazer hipotensão cerebral. Entendeu, Lívio? São 2 doentes. Um doente crônico e um doente agudo. Esse doente que não sabia que era hipertenso e chegou lá no pronto-socorro com a dormência na mão e a pressão 16/10, você não pode diminuir a pressão arterial, porque aquela pressão arterial pode ser fisiológica, para vencer aquele obstáculo que está querendo fechar. Você tem que deixar ele deitadinho, com calma, não fica nervoso, porque aí que você que fica nervoso. Aí não dê nada pro doente, não abaixa a pressão do doente. Bota um sorinho e fica olhando para ele, que daqui a meia hora a pressão dele vai caindo e ele vai melhorando do déficit. Mas se você baixar de 16/10 para 12, aquele vaso que estava querendo fechar, você deixou o cara hemiplégico. Feliz da vida que ele saiu 12/8 na maca ou na cadeira de roda. Entendeu aí as duas coisas? Eu vejo isso no pronto-socorro toda hora, hein? Eu já estou velhinho aqui, já falei isso com todo mundo aqui. Eu vejo isso toda hora. Doente chega lá no pronto-socorro, nego sapeca, atencina, captopril, Lasix, sai de 17/10, a doutor e o doutor ficam felizes, doutor. 12/8. Aí tu vai ver o doente. Hemiplégico. A outra pergunta minha é uma coisa até que
essa coisa de acidente isquêmico transitório, que não é tão transitório, porque a gente entende que acidente vascular transitório seria momentos assim mais nesse caso desse paciente, né, ficou 2 dias ele com afasia e fez tomografia, fez ressonância, não deu nada, e isso reverteu espontaneamente, 2 dias. 2 dias. Eu te garanto que esse doente não teve ataque isquêmico transitório. Mas pode continuar. Porque na verdade, é uma coisa engraçada, né? É uma coisa, não é engraçada porque posso dizer que é engraçado porque foi comigo. Porque, na verdade, desses 2 dias que eu fiquei afásico, eu não conseguia falar. Eu não conseguia montar uma frase. Eu ia montar uma frase, eu só, na terceira palavra, o negócio acabava e não ia adiante. Era uma demência frontotemporal. Uma afasia primária progressiva. Mas aí foi interessante que eu achei que era nervoso, que aí as pessoas todas ficavam assim, quando eu abria a boca, as pessoas ficavam assim, atentas se eu ia conseguir falar. Você ficou parece no braço? Não, Foi só na fala. Só na fala. E isso associado a uma Hipertensão. que aconteceu 2 dias. Aí eu em casa, eu não podia falar com ninguém, porque as pessoas ficavam todas naquela expectativa de poder falar a frase inteira. Aí eu fiquei o barbeiro. Eu falei, eu vou cortar o cabelo, o cara não me conhece. Aí eu não vou ter preocupação de que ele vá me julgar. Só o Lívio. Quem curou você foi o barbeiro. E a ressonância é normal. Aí, depois do check-up, eu mesmo o colesterol, o hidrograma normal, a cardiologista disse que teve um episódio isquêmico, que foi tratado com isso, tem que usar, manter o E a ressonância é normal. Quem fizer esse diagnóstico do Lívio tem um jantar ou tem um almoço de graça no Mocelim. A IT mudou agora a maneira de você classificar. Antes era por tempo, agora é pela imagem, né? Agora Não, 24 horas. Não, mas o que eu estava lendo que parece que mudou também isso aí, não é classificado. Mentira? É. Enganaram. 24 horas. O Lívio não teve AIT, não teve o que o americano chama de TIA. O brasileiro é AIT, né? Mas na América é TIA. O que o Lívio teve? Foi mais de 24 horas, foram 48 horas. Como é o nome? Já falei isso aqui. Todo mundo tem demência aqui. Dei uma aula sobre acidente vascular cerebral, belíssima, e vocês esqueceram. Meu nome é Antônio. Ele não teve nem TIA, nem teve AVC. O que ele teve? Também não era histérico, não, nem nada em doença psiquiátrica, não. Eu juro que eu não vou falar mais nisso. Gente, déficit neurológico até 24 horas de duração é classificado como ataque isquêmico transitório. Se durar mais que 24 horas, até 30 dias, como é o nome? Eu falei isso aqui, eu não estou com demência. Chama-se RIND. Alguém ouviu falar nisso? Todos demenciados. RIND. RIND.
ND de dado. Como é que chama isso? Déficit neurológico isquêmico reversível. Vou repetir, hein? Daqui a 2 meses eu vou perguntar tudo de novo aqui, não vão querer falar comigo. Déficit neurológico até 24 horas chama-se ataque isquêmico transitório. De mais de 24 horas até 30 dias, com resolução total, que é o que aconteceu, graças a Deus, com o nosso amigo Lívio, ele teve um RIND, déficit neurológico isquêmico reversível. Mais de 30 dias, ele aí teve um AVC. Entendeu, Lívio? Não muda nada. Graças a Deus você está inteiro. Mas você não deveria ter baixado a pressão. Não sei se baixou. Na hora que a pressão subiu. Não deveria. Porque se baixou ali, você deu sorte. Porque ali tinha um vaso querendo fechar. E baixaram a pressão. Vamos embora, gente. Eu vou perguntar de novo, ainda aqui.